Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte e hoje eu vou apresentar para vocês dois widgets que possuem múltiplos filhos e são usados constantemente no desenvolvimento Flutter. Na aula passada, vimos como é prático utilizar o widget container, quando temos apenas um filho para mostrar na tela. Mas quando eu tenho vários componentes, o container não é mais uma alternativa interessante. Nesses casos, quando temos vários objetos e queremos posicioná-los um em relação ao outro, a maneira mais prática de fazer isso é utilizando os widgets de coluna e linha. Com esses widgets, podemos dispor nossos widgets filhos na direção vertical ou horizontal e determinar como eles devem ser dimensionados. Voltando ao nosso catálogo de widgets, mais especificamente nos widgets de layout, vamos descer para a seção Multi-Child Layout Widgets, ou seja, widgets de layout com múltiplos filhos. Temos aqui os widgets mais utilizados quando precisamos construir layouts com componentes que possuem vários filhos. Dentre eles temos o row e o column. No caso do row, teremos os componentes inseridos na horizontal, ou seja, em linha, e para o column, na vertical, em forma de coluna. Vamos então utilizar o column e ver na prática como ele funciona. Digamos que, ao invés de ter apenas um único container, eu quero ter vários containers diferentes. Então, vamos primeiro remover as propriedades margin e padding para não nos confundirmos, e eu vou chamar esse primeiro container de container 1. Ao salvar, percebemos que as nossas alterações foram feitas, e aqui está o container 1 com a cor de fundo branca. Para facilitar a visualização, eu vou esconder todo o código que está dentro do meu container, ou seja, o código relacionado às suas configurações. Caso eu queira ver o código, basta eu clicar aqui para expandir, mas por enquanto eu vou deixar ele recolhido. Veja que o nosso container é um filho do widget Safe Area. Ao invés disso, vamos recortar esse container e deixar ele aqui embaixo por enquanto. Vamos então colocar como filho do Safe Area um widget column. Sabemos que o widget column deve ter múltiplos filhos. E em inglês, o plural de filho é a palavra children. Logo, adicionamos a propriedade children ao nosso widget de coluna. Veja que a propriedade children tem esses colchetes, e isso quer nos dizer que ela receberá uma lista de widgets, ou seja, vários filhos. E para começar a popular essa lista, o primeiro widget que vamos inserir dentro desses colchetes é o container que acabamos de recortar. Então, pressionamos Command X no Mac ou Ctrl X no Windows para recortar e colamos ele aqui. Na sequência, eu vou apenas recolher o que está dentro do nosso container. Quando eu clicar em salvar, vocês verão que nada realmente acontece na tela, porque temos uma coluna que só entra em ação quando você tem vários widgets filhos. Vamos deixar o nosso primeiro container e construir outro como sendo o segundo filho da nossa coluna. Esse segundo container terá novamente uma largura de 100 pixels e uma altura de 100 pixels. E não se esqueça de adicionar uma vírgula ao final de cada widget, para o Dart poder indentar o seu código corretamente. Vamos mudar a cor desse widget para que possamos realmente vê-lo. Nesse caso, eu vou colocar a cor azul. Ao clicar em salvar, você pode ver que agora temos dois containers na tela. E para esse novo container, eu vou adicionar um widget de texto como seu filho e vou escrever container 2. Logo, temos agora o container 1 e o container 2. Agora, eu vou simplesmente copiar esse container para criar um terceiro.
Esse nosso terceiro container será vermelho e eu vou chamá-lo de container 3. Dessa forma, temos então 3 containers, todos com lado de 100 pixels, com cores diferentes e dispostos na vertical. E isso acontece porque todos os containers são filhos de uma coluna, que organiza os seus filhos na vertical. Dessa forma, os containers tentarão ocupar o máximo de espaço possível na direção vertical. Então, se abrirmos o Flutter Inspector e verificarmos como a coluna está disposta, você pode ver essa caixa bem aqui. Vemos que ela está tentando ocupar todo o espaço disponível verticalmente, mas horizontalmente ela está se limitando ao tamanho dos seus filhos, que é de 100 pixels. No entanto, isso pode ser alterado. Podemos alterar uma propriedade da coluna chamada Main Axis Size, que trata do eixo principal de uma coluna. Naturalmente, o eixo principal de uma coluna está na vertical. Então, vamos definir essa propriedade para ter o tamanho mínimo e depois vamos salvar. Você pode ver agora que a minha coluna encolheu o máximo necessário para conter os meus 3 containers. Vejam que a nossa coluna está distribuindo seus filhos de cima para baixo. E se eu quisesse modificar essa direção, o que eu faria? Bem, nesse caso, podemos modificar uma propriedade da coluna chamada Vertical Direction. E se definirmos essa propriedade como up, os meus containers agora serão exibidos de cima para baixo. E nós teremos aqui o 1, o 2 e o 3. Mas se eu definir essa propriedade como down, teremos o layout padrão que vai de cima para baixo. Digamos agora que você queira mudar o espaçamento entre cada container. Nesse caso, devemos usar uma propriedade chamada Main Axis Alignment. Por padrão, todos os containers são aliados no início da coluna. E isso é o mesmo que definir a propriedade Main Axis Alignment como Start. Dessa forma, estaremos tentando colocar todos os nossos containers o mais próximo possível do início do eixo principal, que é aqui. No entanto, também podemos alterar essa propriedade para o fim, utilizando a palavra end. Assim, agrupamos todos os nossos containers no final do eixo principal da coluna. Podemos ainda mover tudo para o centro. E você pode ficar à vontade para utilizar uma variedade de opções para posicionar os seus containers ou outros widgets. Assim, você pode usar uma variedade de opções para determinar o layout dos filhos da sua coluna. Bom, digamos que eu não quero todos os containers pregados uns aos outros. Agora eu quero que eles tenham um pouco de espaço entre si. Nesse caso, definimos a propriedade Main Axis Alignment como Space Evenly. E isso vai calcular a quantidade de espaço livre que a coluna tem e vai espaçar todos os nossos filhos uniformemente na coluna. E se quiséssemos um container no início, outro no centro e outro no final? Nesse caso, usaríamos a propriedade Space Between ao invés da Space Evenly. E se eu quisesse alterar a maneira como os meus containers são alinhados no eixo horizontal? Bom, nessa situação, ao invés de usar a propriedade de alinhamento do eixo principal, devemos usar uma propriedade de alinhamento do eixo transversal. E essa propriedade se chama Cross Axis Alignment. Basicamente, ela define um eixo perpendicular ao nosso eixo principal. Portanto, para colunas, esse eixo ficará na horizontal. E usando o Cross Axis Alignment, eu também tenho acesso ao Start e ao End. Mas você notará que se eu simplesmente usar o End e salvar, nada acontece no eixo horizontal. E a razão disso é que o alinhamento do meu eixo está tentando se alinhar aos meus containers. Isso quer dizer
que se eu tiver um filho muito mais largo, digamos com 30 pixels de largura, então todos os meus outros filhos se alinharão à direita. Mas como todos estavam com o mesmo tamanho, não era possível ver esse alinhamento no lado direito. Mas se você quiser que todos os 3 containers vão para a direita, você pode simplesmente criar um container invisível e dar a esse container uma largura infinita. E para isso, basta definirmos a propriedade de largura como double.infinity. Isso criará um container aqui no final. Observe que esse quarto container não tem altura, ou seja, uma propriedade height. Portanto, ele só tem uma largura, e nós definimos essa largura tão grande que ele sempre ocupará todo o espaço que a tela permitir. Então, se eu colocar uma pequena altura para que você possa ver mais facilmente, nós percebemos que o nosso container está bem aqui. Apesar de completamente invisível, ele empurra todos os outros filhos para a direita. E isso acontece porque agora temos todos os filhos alinhados no final da nossa coluna no eixo horizontal. E um de nossos widgets é tão largo quanto a tela permite. E se ao invés disso você quisesse esticar todos os seus containers para que eles preenchessem a largura inteira da tela? Nesse caso, precisaríamos apenas mudar a propriedade de cada container para double.infinity. Então, vamos mudar a largura de cada um deles. Ao salvar, podemos observar que todos os containers se estenderam para a maior largura possível. Mas existe um jeito muito mais fácil de fazer isso. Na verdade, usando uma propriedade da nossa coluna. Ao invés de usarmos cross-axis-alignment.end, podemos usar o cross-axis-alignment.stretch. E isso vai esticar todos os nossos filhos para que eles fiquem da maneira que desejamos, ou seja, ocupando toda a largura da tela. Você pode ver que, embora eu tenha salvado o nosso projeto, nada mudou no nosso layout. E eu não preciso mais fornecer uma propriedade de largura para cada container, pois cada filho está sendo esticado por uma propriedade do seu pai, que nesse caso é a coluna. E se quiséssemos um pouco de espaçamento entre os containers? Podemos ver que todos eles estão grudados uns aos outros, sem nenhum espaçamento. Se você souber exatamente quanto de espaço deseja ter entre cada um deles, você pode usar um widget chamado Sized Box. Naturalmente, o Sized Box pode ter uma altura ou uma largura. Como estamos interessados na inserção de componentes dentro de uma coluna que está alinhada verticalmente, precisamos apenas fornecer a propriedade de altura ao nosso Sized Box. Portanto, podemos dar a ele uma altura de 20 pixels e deixar a propriedade de largura como 0. E você pode ver que o nosso Sized Box foi colocado entre o container 1 e o container 2. E isso nos dá um pouco de espaçamento bem aqui. Veja que o Sized Box é um excelente widget quando queremos um pouco de espaço entre os nossos filhos. E vocês devem estar se perguntando, e o widget de linhas, professor? A resposta é simples. Tudo o que eu falei sobre o widget de coluna também se aplica ao widget de linha. Na verdade, eu posso simplesmente mudar a nossa coluna para uma linha, ou seja, um widget chamado row. E você verá que temos exatamente o mesmo comportamento, só que agora respeitando a alteração para o eixo horizontal principal. Portanto, quando usamos uma linha, o eixo principal está na horizontal, e a propriedade Cross-Axis Alignment agora passa a estar na vertical. Com isso, todos os nossos containers são esticados verticalmente. Perceba que todos os filhos possuem uma altura que não é mais levada em consideração. Isso acontece porque o widget Pi, com a sua propriedade Cross-Axis Alignment, obriga todos os seus filhos a preencherem o máximo possível da tela, na direção vertical.
Entretanto, podemos alterar a largura de cada container. Vamos mudar a largura do primeiro para 30 pixels. Agora, você pode ver que o primeiro container foi modificado. Isso acontece porque os meus containers estão sendo alinhados no eixo horizontal. Veja também que o meu Sized Box desapareceu. Isso acontece porque eu estou definindo apenas uma propriedade de altura e nenhuma largura. Para darmos um espaçamento, podemos adicionar uma largura aqui. Bom, pessoal, a melhor maneira de aprender de fato como funcionam os widgets Column, Row e o Container é praticando o que fizemos aqui na aula de hoje. Portanto, eu tenho um desafio para vocês. Na descrição do vídeo, eu tenho um layout que eu quero que vocês repliquem usando containers, linhas e colunas, além de tudo que nós aprendemos até agora. Depois de completar o desafio, eu quero que vocês postem o código e o resultado final no nosso servidor do Discord. Vocês vão ver que podemos ter diferentes códigos para o mesmo layout. E tudo depende do modo como o programador enxerga a construção de cada widget. Bem, e assim finalizamos a nossa aula de hoje. Se você gostou da aula, deixe o seu like e ative as notificações. Espero você na nossa próxima aula. Muito obrigado!